Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo de Godot. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente faz para animar um personagem que contém uma armação ou esqueleto. Essa armação ela foi criada no vídeo anterior através de um processo que a gente chama de rigging. Só que é o seguinte, antes da gente começar a falar da animação, a gente tem que entender o que é uma animação. Então, uma animação é um conjunto de quadros ou imagens que, quando apresentado em sequência, dá a noção de movimento. Para que a gente tenha essa noção de movimento, a gente tem que ter pelo menos 24 quadros por segundo. Só que no Godot, a gente não precisa criar todos esses 24 quadros. A gente precisa criar só alguns, e entre esses quadros que a gente cria, o Godot faz uma espécie de interpolação criando os quadros que são necessários. Tá? Então, olha só, para servir de exemplo, eu já criei aqui algumas animações. Por exemplo, eu tenho aqui o walk, né, o personagem andar. Deixa eu dar o play aqui. Tenho idle, com ele parado. Eu tenho aqui para pular, jump, né, e da aterrissagem desse pulo. Tá? Deixa eu dar o play aqui. E eu tenho a animação base, que é para consertar qualquer besteira que eu possa fazer. Tá? Então, ó, como que a gente faz para criar essas animações? Essa aqui é que eu vou usar no meu jogo. Eu vou criar uma outra aqui e vou mostrar para vocês o walk. Para criar as outras animações, a ideia é a mesma, tá? Então, eu vou clicar aqui no nó principal desse personagem, vou clicar aqui no maisinho e vou selecionar aqui o Animation Player e vou clicar em Create. Então, eu criei aqui um novo Animation Player. Agora eu vou criar aqui uma animação, tá? Vou clicar aqui em Animation, New. E aqui eu vou chamar essa animação de base ou base, tá? Que é a animação que eu vou utilizar para corrigir qualquer besteira que eu possa fazer. Tem a posição base do meu personagem e só isso. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui. Então, aqui eu tenho a faixa, tá? A track, que vai corresponder aqui às animações dos meus personagens, tá? Os quadros, eu vou colocando ali embaixo. Então, olha só, vou selecionar aqui os ossos principais personagens, os ossos dos membros e da coluna, tá? E aí eu vou clicar aqui em Insert Key, tá? Aí tá vendo, eu vou criar aqui, né, 26 novas faixas, uma para cada osso do personagem. É como se eu tivesse selecionado todos os ossos daquele esqueleto do personagem, tá? Eu vou criar. Então, por que a gente faz isso? Então, ó, eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu faça alguma besteira. Eu tentar, tá tudo selecionado aqui, eu tentar movimentar um osso desse personagem. Tá vendo a besteira que eu fiz? Se eu der o play agora, ele volta para onde ele estava originalmente. Então, a animação base ou base, ela serve para corrigir possíveis besteiras que eu possa fazer. Tá? Eu vou salvar aqui, né? Apertei Ctrl S, tá tudo salvo. Então, agora eu vou começar realmente a criar uma animação que eu vou utilizar aqui, que eu posso utilizar no meu jogo. Então eu vou criar aqui uma nova animação, né? Eu vou clicar aqui em Animation, New, e vou chamar essa de Walk. Tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar umas linhas aqui para servir de referência para a cabeça e para os pés, para eu ter uma noção de onde está o meu chão, né? E onde está a altura da cabeça, para eu começar a fazer essas animações. É o seguinte, para fazer animação para andar, eu preciso criar no mínimo 4 quadros, tá? Pode ser que, igual no caso aqui que eu tenho um personagem que tem um pé muito grande, eu tenha que criar mais alguns quadros para poder suavizar essa animação e o pé não passar aqui do chão, tá? Então vamos começar aqui a posicionar esses pés para o caminhar do personagem. Eu vou fazer essa animação em 1 segundo, tá? Então olha só, eu vou puxar aqui o pé, um pé para trás, tá? Tô puxando, selecionei, eu cliquei aqui para não selecionar nenhum, né? Fora, e depois selecionei o pé para ele movimentar. Agora eu vou selecionar aqui, vou usar a ferramenta, vou apertar o E para eu poder rotacionar esse pé, tá? Vou usar o Q para voltar para a ferramenta que eu estava anteriormente
para eu movimentar esse pé. Deixa eu usar aqui o E de novo para rotacionar. Então, ó, isso aqui está relacionado ao caminhar. Estou posicionando os pés. Vou pegar a primeira pose de passo do personagem para eu criar. Vou voltar para a ferramenta Q. Então agora eu vou puxar esse pé para frente. E agora eu vou rotacionar. Pronto. Então, ó, eu tenho aqui as posições dos pés para a primeira passada do personagem. Deixa eu voltar para a ferramenta com Q, que eu estava anteriormente. Aí eu vou criar aqui mais algumas linhas para eu ter uma noção de onde que estavam os pés. Estou puxando aqui da régua, ó, clico na régua e puxo. Aí eu estou criando as linhas, né, verticais aqui agora. Antes eu tinha criado as horizontais puxando da régua de cima. Tá? Aí beleza. Agora eu vou criar um quadro aqui, né? Então eu vou selecionar aqui os ossos principais. Deixa eu selecionar aqui. E a coluna. E clicar aqui em Add Key. Create. Beleza. Agora, mais ou menos na metade, né? Ou quer dizer, exatamente na metade, eu vou criar um outro quadro trocando as posições das pernas, tá? Então eu vou clicar aqui em outro lugar qualquer, tá? E agora eu vou posicionar essa perna no lugar daquela, tá? Mais ou menos. Deixa eu trazer aqui essa perna mais para trazer essa perna para trás e essa perna para frente. Depois é só ajustar aqui a posição direitinho. Agora, deixa eu trazer. Ó, vou posicionar de forma Estou movimentando com as setinhas também para eu ter um movimento mais suave, tá? Às vezes, ou eu movimento com o mouse ou eu movimento com as setas do teclado. Então achei a posição que eu queria para aquele pé, agora eu tenho que fazer a posição para o outro pé. Pronto. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho para cima. Agora eu vou criar o outro quadro aqui. Então eu vou pegar, vou selecionar aqui os ossos principais. E vou criar um quadro. Insert Key. Né? Aí agora eu posso dar o play. Eu já tenho uma noção bem de movimento já. Quer ver? Vou colocar aqui como loop, né? Para eu poder ver esse movimento das pernas. Cliquei aqui na frente aqui, ó, para eu ter um loop de animação. Que o caminhar é um loop, tá vendo? Então, ó, ficou só trocando a perna para frente e para trás, tá? Fica meio estranho, mas é a base do movimento é essa. Então aqui, ó, em 0.2 segundos é aonde as pernas vão trocar de lugar, tá? Então olha só, aqui nesse aqui, ó, a perna da direita, ela tem que ir para frente, né? Se a gente for passando aqui aos poucos, ó, ela vai para frente. Então o que que eu vou fazer? Em 0.2 eu vou colocar essa perna da esquerda reta para poder fazer a passagem das pernas. Vou clicar aqui para não selecionar nada, vou colocar ela reta, ou mais ou menos reta, tá? Estou fazendo os ajustes aqui, tá? Agora eu vou trazer ela mais para baixo para deixar ela mais reta. Deixa eu rotacionar esse pé. E agora eu tenho que levantar esse personagem um pouquinho. Tem que suspender ele. Estou usando as setinhas para fazer isso, tá? Suspendi ele um pouquinho. Então você pode ver que a cabeça dele aqui passou um pouquinho da linha.
E agora essa perna aqui, ela está indo para frente. Então eu vou posicionar ela dobrada para fazer o movimento para frente. Deixa eu levar ela um pouquinho para cima. E aí vou girar esse pé para cá. Tá? Deixa eu girar ele mais um pouquinho. Pronto. Então, esse quadro aqui que eu tenho que criar. Então, eu vou selecionar aqui os ossos. Tá? Vou mudar para o Q, né? Selecionar os ossos principais. E vou inserir um novo quadro. Insert Key. Pronto. Então, aqui eu vou ter a noção do movimento da passada melhor, tá vendo? Então, aqui em 0.7, eu vou fazer a mesma coisa, só que as pernas, troco as pernas, tá? Quais são? Então, eu vou pegar, né? A perna que vai estar reta agora deixa eu selecionar nada, é essa perna aqui que vai estar reta. Essa perna que vai estar reta, deixa eu trazer. Ficou estranho. Agora suspendo um pouquinho o personagem, né, igual eu fiz no outro. Deixa eu suspender. Deixa eu ver, já tá bom? Não, mais um pouquinho. Pronto. E agora eu vou colocar a outra perna, né, dobrada. Deixa eu arrumar essa perna aqui um pouquinho melhor. Pronto. Deixa eu ver. É isso mesmo. Agora eu vou selecionar aqui os ossos. Aqui. E vou criar meu novo quadro ali. Então agora eu venho aqui e uso o Insert Key. Pronto. Então agora eu vou ter um loop de animação melhor do que eu tinha anteriormente, tá vendo? Ele está caminhando agora, né? Dá para ver o movimento dos pés certinho. Aqui, como eu fiz um pé muito grande, tem hora que ele passa aqui do chão, eu teria que criar mais quadros. Mas 4 quadros são suficientes para a maioria dos personagens que a gente for criar, tá? É porque o pé aqui ficou bem grande. Aí a gente pode fazer movimentos para as mãos também, se a gente achar interessante, tá? Igual aqui a gente vai fazendo aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu queira que na hora que ele está aqui, vamos supor que eu quero que a mão abaixe um pouco. Deixa eu desfazer aqui. Vou descer com a setinha. Fica mais fácil. Agora deixa eu descer essa aqui um pouquinho. Agora, vou colocar aqui o Shift. Selecionei as duas e vou inserir uma chave. Eu não preciso fazer para as outras porque elas já têm no quadro, né? Então vou inserir a chave. Aí eu vou para... Deixa eu dar o play aqui para ver como é que ficou. Aí quando chegar nessa mesma posição aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né, no 0.5, né?
fazer a mesma coisa para a mesma posição. Selecionar as duas mãos e vou inserir a chave. Vamos ver como é que ficou. Ó. Tá vendo? Aí ele tem um movimento na mão agora também. A base é essa. Então isso é tudo que eu tenho para esse vídeo, né? Até a próxima. Até mais.